Boa tarde, estamos aqui em mais uma live do Colégio Objetivo, intitulada Da Leitura à Literatura. Hoje nós estamos aqui com a professora Vanessa Cataldo. Ela é formada em Letras pela Faculdade Metodista, em Pedagogia pela Unesp e também tem pós em Literatura pela mesma universidade. Então hoje, meu nome é Lucas, eu sou professor do Objetivo, faz um aninho aí, faz pouco tempo, e hoje eu vou, então, mediar essa live com a professora Vanessa. Hoje nós vamos falar, então, vamos dialogar sobre a literatura nos vestibulares. Então, professora Vanessa, como surgiu o seu interesse pela literatura, como que veio essa paixão? Boa tarde a todos, Muito bom estar aqui nesse bate-papo. Então, assim, meu interesse, pela literatura, na verdade, pela leitura, começou desde pequeno, Eu tinha vários incentivadores, meus irmãos, meu irmão mais velho, meu irmão do meio, minha avó, meu avô. Então, vários incentivadores ali que traziam livros, opinavam em tipos de leitura. E no ensino, não no ensino médio, antes do ensino médio, ali no ensino fundamental, hoje ensino fundamental 2, na época da 7ª, 8ª série, eu tive uma professora de português que ela incentivava demais a gente a ler. Ela, passava livros e nós começamos a ter contato com os clássicos já desde essa época, desde a 7ª série, hoje 8º ano, nós já tínhamos esse contato, mas minha paixão pela literatura mesmo, pelos estilos literários, pela técnica da literatura, começou no ensino médio quando eu comecei a ter a literatura. Eu tinha uma professora Glorinha, lembro dela aqui na minha frente, assim. E ela falava com encantamento da literatura e ela viajava muito. Então, ela aliava essa literatura, o contexto literário, às viagens dela. Então, quando ela falava de Camões, ela falava de Portugal e ela fazia uma comparação com o que ela tinha visto, e eu sempre tive essa vontade, Eu ficava encantada com aquele encantamento que ela tinha da literatura. Aí, quando eu resolvi fazer a faculdade de letras e tive o contato com a literatura na faculdade, aliada à leitura também, aí deslanchou mais ainda. Aí foi que passei a gostar ainda mais do que eu já gostava, E amo até hoje. Vanessa, Pessoal, nos perdoem, houve um problema aqui no som, mas agora nós já conseguimos voltar aqui. Como nós estávamos falando, por que alguns textos são considerados literários e outros não são? Tá, então voltando um pouquinho. Então tem as obras da literatura, intitulados clássicos, e tem essa diferença dos textos literários e os textos não literários. Então, os textos não literários, textos informativos, jornal, revista, internet, e os textos não literários que mexem com a tipologia textual, crônica, narrações, poesia, e assim por diante. Então, o que ocorre? As obras literárias, elas têm uma identificação cultural de um povo em determinadas épocas. Então, cada obra literária, ela irá retratar o contexto histórico da época, como que a sociedade vivia, qual era a forma de pensar. Então, é isso que diferencia uma obra de literatura, uma obra literária, de uma não considerada literária. Dentro disso, nós temos as obras, os clássicos, eles são atemporais, eles se encaixam em qualquer época. Então, que eu citei o exemplo, acho que não haviam ouvido ainda. Você pega um sermão do Padre Antônio Vieira, que é do século XVII, do século XVII, e traz para os dias de hoje, se encaixa perfeitamente.
A temática que ele tem, claro, tem uma linguagem mais difícil, mais rebuscada, é a linguagem da época, sim, mas vai encaixar, né? A temática dele, claro, temos características de cada autor, temos a temática de cada escritor, de cada poeta, mas assim, a temática essencial, a principal ali, o principal tema, tudo, ele tem esse encaixe em qualquer época para qualquer sociedade. Sim. Outra coisa, todos os assuntos tratados em obras literárias, eles tratam de aspectos da vida. Então, tanto poesias, né, textos de livros de poema, quanto obras narrativas em prosa, você tem aspectos relacionados à vida, à morte, que são assuntos que a sociedade gosta de tratar em qualquer época, sim, seja do século XI até o século XXI e será daqui para frente também. Né? Então, na verdade, outra coisa também que é muito importante relembrar, toda obra literária, acho que eu até já comentei, é uma representação da realidade em determinadas épocas. Né? Então, a realidade daquela época, mas eu consigo encaixar na realidade dos dias de hoje. Mas era a realidade do século XVIII, mas eu consigo traçar esse paralelo. Eu consigo pegar alguma coisa, muita coisa, e trazer para a realidade contemporânea, dos dias atuais. Na verdade, os dias atuais é a realidade que a gente vive, sim, né? Depende da época que a gente vive. Então, acho que é mais esse processo de identificação cultural, do contexto histórico que os clássicos trazem. E Vanessa, agora, né, vai chegando épocas de vestibulares e tudo mais, os alunos ficam se perguntando qual que é a importância da lista de livros que os vestibulares oferecem? O bendito bicho de 1000 cabeças, né? As enormes listas dos livros de vestibulares. Várias perguntas. Tem que ler? Para que eu tenho que ler? Né? O porquê? Por que está pedindo esse livro? Nossa, Vanessa, a lista de São Paulo, das universidades de São Paulo, muitos não tem nada a ver com a lista de livros do Paraná. Então, são várias perguntas. Alguns têm em comum, né? Muitos livros têm. Algo em comum cai em mais de um lugar, outros não. Na verdade, o que acontece? As listas, as faculdades, elas escolhem os vestibulares de acordo com vários pontos, né? Primeiro, o assunto da realidade. Então, isso é trazido, por exemplo, quarto de despejo, né? Trata ali de uma realidade que está nua e crua para a gente, né? Trata ali da situação da doméstica que estuda. Quando você tem, por exemplo, agora entrou uma obra do Bernardo Carvalho, se chama 9 Noites, entrou agora na lista para o vestibular de 2021. Ela trata um assunto que até então a sociedade não tinha muito interesse, que trata do suicídio do antropólogo americano dentro de uma tribo indígena. E é um assunto assim que muita gente não sabe, né? O que houve tem uma grande importância histórica. Então, a escolha dos livros de vestibulares, elas são pautadas no contexto histórico, sim. Tem aqueles autores que eles nunca... Nossa, por que Machado? Não tem jeito, né? É Machado, faz parte da identidade da literatura brasileira. Por que a Luísio de Azevedo não sai? Por que o Eça de Queiroz? Nossa, Vanessa, lá de Portugal temos tanta influência da literatura portuguesa. Então, o Eça de Queiroz, ele aparece nas listas, né?
Aí tem aluno que fala assim que é muito engraçado. Nossa, entrou agora literatura africana, que é o Mayombe, né? Por quê? Para esse conhecimento. Então, as universidades, elas fazem isso. Elas proporcionam essa escolha, não a escolha do aluno. Elas escolhem os livros, elas elaboram a lista de acordo com esses vários pontos, né? Do que se encaixa na realidade, assuntos que não são tão falados, não são tão conhecidos. Então, traz para conhecer. Esse livro do 9 Noites, eu confesso, eu nunca tinha lido, né? Soube que a FUVEST esse ano ia colocar no vestibular pro ano que vem, aí eu fui ler. Nossa, nunca tinha ouvido falar, né, do antropólogo americano, qual era a relação dele com a tribo indígena. Outra coisa que é muito interessante que o vestibular faz, eles dão importância para escritores que não são tão valorizados quanto deveriam ser. Claro, tem os imortais, Machado de Assis, a Luiz Azevedo, Eça de Queiroz, mas tem uns que já não são tão, não aparecem tanto nas listas, a leitura, ela não é comum, né? Por exemplo, eu não leria assim Bernardo Carvalho do nada. Então, tem isso. E hoje em dia mudou muito a lista. Veio sofrendo uma modificação, né? Por exemplo, você é mais novinho que eu, mais novinho. Vou pegar o exemplo da Fatiane. Com certeza, a lista de livros da Fatiane, que somos da mesma época, né, de vestibular, com certeza caía 3 ou 4 Machado de Assis. Hoje em dia cai um Machado de Assis assim na FUVEST, aí pode cair o outro na Unicamp, mas nós tínhamos que ler de 3 a 4 livros do Machado de Assis, né? Os básicos, esse ano mudou para Quincas de Borba, né? Porque fica só mais em Dom Casmurro e Memórias Póstumas. Então, mas não sai Machado de Assis, mas não sai, né? Por causa dos imortais. Então, as universidades tem esses critérios para fazer a escolha da lista, né? Aqui em São Paulo, são os vestibulares que a gente tem mais acesso, né? São Paulo e ali o Paraná. Tem a diferença, por exemplo, a lista da UEPG, muitos estranham, cai Murilo Rubião, que não é comum cair em São Paulo. Cai Paulo Leminski, depois vou dizer até por que acontece isso. Cai sempre Paulo Leminski no Paraná e por que não cai em São Paulo? Mas Machado de Assis, Graciliano Ramos, né, cai em ambos vestibulares, em ambas listas. Certo? Então, às vezes a gente pensa, a literatura vai servir só para o vestibular? Qual que é a importância da literatura para a sociedade? Os valores. A literatura traz valores para a sociedade. A literatura, não só a literatura, acho que toda manifestação artística, né, ela acrescenta demais no pensamento da sociedade. Imagina quando foi do teocentrismo para o antropocentrismo, né? Lá na era medieval. Por que as pessoas eram tão voltadas, tinham tanto a visão teocêntrica e depois passou a ter a visão antropocêntrica, né? O que fez mudar? As pessoas mudaram por quê? Tem uma razão, o contexto histórico entra demais nisso, né? O pensamento muda ou ele se desenvolve a partir do contexto histórico que você em que você está inserido, o que você está vivendo ali. Então, a literatura, ela é para a vida. Quando você lê, e eu digo literatura, eu não digo só das escolas, do estilo literário, eu digo da literatura em si. Não é possível que ninguém vá ler um clássico e não pegue algo para si. Não é possível que ninguém que leia Dom Casmurro não tenha essa dúvida. Será que traiu?
Será que não traiu? Faz você refletir, né? Será que Capitu traiu? Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Com certeza a Fatiane tem a dela, né? Para quem leu Dom Casmurro. Então, a literatura, ela traz isso. Ela traz a reflexão, ela traz os valores para a sociedade. Outra coisa, ela traz o conhecimento de mundo, o conhecimento de vida. Por exemplo, vou citar um exemplo. Você vai... muitos adoram, acho que todo mundo, né? Ama viajar. Aí você chega lá em Portugal, por exemplo, vê logo na entrada assim, de Portugal uma estátua de Camões. Nossa, quem é esse mocinho aqui, hein? Quem é Camões? Imagina que você não vai saber quem é Camões. Qual a importância? Camões é idolatrado, entre outros, dentro de Portugal, né? Temos influência de Camões. Então, a literatura, como não só a literatura, mas qualquer manifestação artística, como a pintura, como a escultura, ela tem grande importância na sociedade. Ela mexe com os valores de uma sociedade, ela mexe com o pensamento da sociedade, ela mexe com a forma de agir, né? Um outro exemplo é o realismo. Por que o realismo causou tanto impacto? Porque desde que o mundo é mundo, existe a traição feminina, o adultério feminino, né? O adultério masculino, mas quando foi colocado em foco nas obras, você pega, por exemplo, o Primo Basílio, é colocado o adultério feminino ali como tema principal. A sociedade ficou chocada. Né? Já não é o mesmo choque de hoje em dia, mas na época existe desde que o mundo é mundo, né? As questões do preconceito, do homossexualismo, como que ele é tratado numa obra desse século, dessa época, como que é tratado hoje em dia. Mas o homossexualismo exige desde que o mundo é mundo. Entendido? Então tem isso, a literatura ela enriquece a gente, né? É a sua identidade. A literatura, hoje de manhã estávamos falando sobre isso, ela é subjetiva. Você escolhe o que você gosta de ler, né? Por exemplo, o seu gosto pode não ser igual ao meu, ou pode também ser. Você às vezes pode ler um livro que, meu Deus, e eu falar, ai, Lucas, não achei nada. Porque é essa questão mesmo do subjetivismo, da identificação, né? Mas temos, voltando ainda naquele ponto das obras literárias, nós temos essa resistência para os clássicos. Né? Por quê? Tem essa resistência por ai, professor, é tão difícil, né? Ai, comecei a ler, não saí da primeira frase. Quem brinca, vou até usar ele, quem brinca muito com isso é o Fábio. Nossa, nunca saí do primeiro parágrafo de Senhora, que era um livro que caía muito no vestibular e hoje não saiu um pouco, pode ser que volte. Mas, ai, nossa, mas a literatura, a linguagem é muito rebuscada. A linguagem enriquece. Você pode não usar mesóclise hoje em dia, mas você vai saber qual é a linguagem da época, você vai ter esse conhecimento vocabular também. Então, a literatura, ela contribui muito, muito, como eu já disse, para a nossa identidade, para a nossa cultura, para o nosso conhecimento como ser humano também, né? A literatura faz a gente refletir, faz a gente pensar, né? Será? Nossa, faz você analisar o mundo, então é tudo. Eu, quando leio Clarice Lispector, eu mergulho em mim mesmo. Não é? Porque faz você pensar, né? Você ter essa reflexão. Pode ser num texto narrativo, como pode ser numa poesia, né? Tem poesias que você lê e aquilo te causa um impacto que você às vezes não sabe explicar o porquê. Né? Eu vou confessar por mim, eu amo Esmalha, não sei dizer porquê, eu Esmalha no simbolismo, aquilo causa um impacto em mim e muitos não pode causar, né? Não causa nada.
Então, é essa importância aí da literatura nesse processo, entre outros, da identificação, né? Dentro do seu papel na sociedade também. Voltando agora a falar um pouquinho sobre o vestibular, de que forma a literatura vem caindo nos vestibulares em geral, no Enem? É cobrado características, datas, obras específicas? Na verdade, a literatura no vestibular ela é extremamente enredada, né? Então, na verdade, você tem o contexto histórico da época aliado às características do estilo, as características do autor, junto com a obra literária, né, daquele estilo com atualidade. Nossa, Vanessa, mas é muita coisa, né? A gente consegue tudo isso? Consegue. Quando você estuda a literatura, você sabe sobre a vida do autor, você sabe sobre o contexto histórico daquela obra, né? Do tipo de escrita daquele autor, você começa a aliar tudo, você começa a juntar tudo. Uma coisa vem ligada à outra. Então, ninguém vai esperando, assim, não vai ter perguntas de segunda fase, principalmente porque a literatura ela cai na primeira fase e ela cai na segunda fase. Muitos alunos acham que a literatura, passei na primeira fase, não vou ter mais a literatura. Sim, a literatura ela cai nas duas fases do vestibular. E assim, não em todos, mas em grande parte. Mas assim, a literatura, ela tem isso, ela não vai cair puramente a característica literária. Você não vai ter que descrever a característica daquele certo estilo. Você vai descrever a característica, sim, mas dentro de um trecho, de uma obra literária, daquele século, com aquele contexto histórico. E como será que isso se alia a uma determinada charge? Então, uma charge de hoje em dia tem essa relação toda? Tem. Então, pega-se, tem questões que pega-se um trecho de Vidas Secas e traz para uma situação atual. Então, nós temos que saber um pouco ou muito sobre tudo. Por isso que temos que ler, né? Não adianta essa resistência. Acho que depois eu vou falar sobre os benditos resumos aí, os benditos truques, mas tem que ter a leitura. Porque outro dia foi até engraçado. Teve uma aluna que mandou uma questão para mim e ela estava com grande dificuldade de responder. Aí ela falou para mim, Vanessa, mas eu só consegui responder metade o que tratava do estilo, mas eu não consegui relacionar com a obra. Eu falei, você leu a obra toda? Não, só vi esse trecho, eu ainda não li. Eu falei, então você vai ler? Você vai ler, porque quando você lê, você vai responder com mais facilidade. Não deu outra. Ela leu a obra, quando ela terminou, ela mandou na hora. Vanessa, você tinha razão. Eu consegui responder, a questão até estava muito fácil, depois que eu li a obra. Então, a literatura, nos vestibulares em geral, né, os estilos literários, praticamente, eles caem todos. Claro que a gente nota o modernismo aparecendo mais, principalmente no Enem. Né? O modernismo ele aparece bastante no Enem, mas também não é só o modernismo. Você pode ter Camões, aí você pega, por exemplo, como já caiu várias vezes no Enem, você pega uma letra, uma composição do Chico Buarque e você consegue relacionar. Ali você pode relacionar a algum fato do romantismo, né? E é uma música desse século, né? Intertextualidade, e associado a um estilo literário do século XVII, do século XVIII. Então, a literatura, ela cada vez mais, ela tem mais importância dentro do vestibular. Muitos acham que, deixa às vezes para estudar literatura por último, por não gostar de ler,
por essa resistência da leitura, mas eu acho que assim, tem como você ir fazendo isso aos poucos. Você não precisa, principalmente alunos de terceiro ano, se desesperam. Nossa, eu tenho que ler essa lista toda. Ai, mas para que eles fazem isso? Na verdade, eles não fazem para você ler naquele ano. A escolha, né? Não é no terceiro ano, é em todo o seu período escolar, né? Você vai lendo, se você for prestando atenção, se você for fazendo a análise, né? E outra coisa que é muito importante, que notamos a dificuldade, é a interpretação de texto, né? A interpretação de texto, ela está presente em todas as disciplinas e presente demais na literatura. Então, essa interpretação, tem até essa pergunta, como que eu treino interpretação de texto? É treino, é você lendo, é você interpretando, é o que está explícito, o que está implícito, é você trabalhando em cima, é você refazendo questões, é você fazendo questões. Então, a literatura nos vestibulares, outro caso, na Unesp, por exemplo, para ter ideia como que é abordado, nós temos os críticos literários. Antônio Cândido é até um crítico literário bem conhecido. A Unesp, vou pegar o exemplo da Unesp, muitas questões da Unesp pegam uma crítica literária do Antônio Cândido, né, que é desse século, né, é atual, um crítico literário atual, e faz a relação com o estilo literário. Então, pega um trecho de uma crítica dele para determinado estilo literário, e o aluno tem que saber de que estilo literário ele está falando. Então, não é assim, qual a característica desse estilo? Não é tão assim, né? Mas você precisa saber daquele estilo, então daquela característica. Então, é tudo muito interligado, né? Mas você precisa ter esse conhecimento. O que tem mais na literatura? Hoje em dia, a presença da letra das músicas, né? Toda a mensagem que a música traz. Enem, por exemplo, gosta bastante, já caiu Gabriel Pensador, já caiu Racionais, né? Tanto que ano passado foi uma obra do Sobrevivendo no Inferno, que causou uma certa polêmica, né, de ter sido feita essa escolha de uma obra para uma obra de vestibular, mas assim, é o que traz a realidade também. Então não é nada à mercê, não é nada de qualquer jeito. Tudo tem uma ligação e você tem que entrar naquela ligação. Você tem que fazer a interpretação daquilo, então você tem que saber um pouco, como eu disse, muito de tudo. Outro ponto também é o Enem. O Enem e outros vestibulares, por exemplo, tem uma obra de arte. Pega a obra de arte e pergunta de qual é o contexto que está inserido aquilo ali. É de artes? Não, às vezes a literatura está ali dentro. Quantas esculturas barrocas nós temos, né? A pintura barroca é a literatura barroca. Então, como eu disse, uma coisa vai puxando a outra, um assunto vai puxando o outro dentro da literatura. Então, é muito importante estudar a literatura, é muito importante ler, né? Tudo que puder ler, porque você só enriquece, você se prepara ainda mais para o que você vai enfrentar. Você comentou que alguns vestibulares permanecem com a mesma lista durante um bom tempo e, de repente, muda. Vem livros novos. Essas listas, elas possuem uma linearidade? Na verdade, tem um pouco do regionalismo, né? Assim como a gente, às vezes, mexe com... o aluno comenta com a gente, nossa, caiu a geografia do Paraná, né? Isso acontece na literatura, em alguns casos acontece. Por exemplo, Paulo Leminski sempre cai na UEPG, né? Por quê? Paulo Leminski é paranaense. Outra curiosidade,
a Federal de Juiz de Fora. Caem outras obras, mas cai assim, quando você olha a lista, tem Machado de Assis, tem Graciliano Ramos, aí desse tamanho tem Gregório de Matos Guerra, né, que é o Boca do Inferno, do Barroco. Então, a importância que o Barroco tem dentro de Minas Gerais. Então, tem muita poesia, eles chegam a dizer quais são as poesias que vão cair do Gregório de Matos Guerra. Não são todos, né, os vestibulares que têm esse regionalismo, mas alguns têm sim. Eles seguem por ser a literatura local, né, pelo contexto histórico fazer parte do local. Então, tem sim. Volto a dizer, não são todos, né? Tem a importância Vanessa, mas Machado de Assis cai tanto em São Paulo, tem a ver com isso? Não, Machado de Assis era carioca, mas Machado de Assis, na verdade, é pela imortalidade dele, pela importância dele na literatura brasileira. Mas o que eu citei de exemplo, né, Paulo Leminski, aí o Gregório de Matos, dentro com a poesia barroca, dentro de Minas Gerais, a importância que o barroco tem em Minas Gerais, barroco, arcadismo, né? Arcadismo também cai muito no vestibular de Minas, de Juiz de Fora, cai demais. Então, tem uma certa linearidade, sim, tem. Quando a gente fala em literatura, a gente também pensa em toda uma questão histórica, contextual, regional também. E aí a gente vê esse diálogo com outras disciplinas. Qual que é a importância desse diálogo, né, dessa interdisciplinaridade? Na verdade, todas as matérias, elas se encontram, todas. Então, por exemplo, não tem como eu dar aula de literatura sem saber história. Não tem como. Claro que eu não vou falar de detalhes, mas como que eu vou falar que o poeta do Barroco, ele vive em conflito? De onde que vem esse conflito? Eu preciso explicar a reforma protestante, o conflito religioso, eu preciso, né? Do modernismo. Como que eu vou falar de modernismo sem começar com o boom do modernismo, que é a Semana de Arte Moderna, que é a semana de 22, tá? Então, não tem como você falar só daquela matéria, né? Outro ponto, vidas secas. Vidas secas, você tem toda a geografia. Acontece a migração por quê? Por causa da seca. Então, você tem toda a questão geográfica. Quando você trabalha o naturalismo, as características naturalistas, você fala de zoomorfização, você fala de seleção natural, você fala de determinismo, olha a biologia. Então isso aparece na literatura, isso aparece nas obras literárias e isso aparece nas questões de vestibulares, né? Quantas, acho que foi ano passado também, foi ano passado ou retrasado, se eu não me engano, caiu a questão que por que os personagens, por que a fala dos personagens de Vida Seca, elas eram tão contidas, né? Porque tem uma referência com o ambiente que eles vivem. Então, é uma questão de geografia junto com a literatura. Então, é extremamente interdisciplinar nos vestibulares, no Enem também, e você precisa fazer essa associação. Então, na literatura eu tenho a arte, né? Renascimento. Renascimento, ali o surgimento na Itália. Aí você fala de Leonardo da Vinci, né? Você fala de Dante Alighieri. Leonardo da Vinci, ele Vanessa, lá na pintura, mas o Leonardo da Vinci tem todo um estudo do homem. Então, olha o antropocentrismo, que também é história e que entra na literatura. Então, tudo vai se encaixando igual um quebra-cabeça mesmo. Então, não vou falar que literatura pega... vou dizer, a literatura é a matéria que mais
se utiliza de outras matérias, né? Mas dialoga bastante com todas elas, né? Até com matemática. O Álvaro está perguntando aqui, será que apesar da evolução da linguagem, o ser humano vai sempre enfrentar os mesmos problemas? Na verdade, acho que depende. Na verdade, assim, vai evoluir, mas os assuntos, não os assuntos, mas os problemas, eles vão ser sempre os mesmos, né? Depende de como cada época, como a sociedade, ela enfrenta. Foi o exemplo que eu dei para você. E acho que foi o Álvaro que perguntou? Acho que ele entendeu isso também. Como hoje em dia se trabalha o preconceito na literatura e como era trabalhado antes. Outra coisa que é interessante, ali no século XVI, a Carta de Pero Vaz caminha, né? Quando ele fala sobre, ele relata sobre o Brasil. Ele fala das partes íntimas das Índias. E é engraçado que quando o aluno lê, ele ri, mas ele não se choca tanto. Mas imagina quando foi lido lá no século XVI. Então eu acho que é como que a sociedade vai enfrentar esses assuntos, mas eu acho que eles sempre vão existir. O preconceito daqui, o homossexualismo, a corrupção, que tá, eu citei o exemplo do Sermão do Bom Ladrão, tá a corrupção no Sermão do Bom Ladrão, tá nas poesias satíricas, né, do Gregório de Matos Guerra, tá inserido, tá lá no modernismo. Então, como que a sociedade vai tratar disso em cada época? Acho que respondi. Será que era isso? Tem mais alguma pergunta? Eu, quando estava na época, né, de vestibulando, eu me perguntava, será que é importante saber da vida do autor, saber também do contexto histórico para entender a obra dele? Então, saber sobre a vida desse autor, a vida dele interfere no seu estilo de escrita? Sim, bastante. Então, tem muito a ver. É uma pergunta que muitos alunos fazem quando a gente começa a falar sobre o autor. Vanessa, professora, eu preciso saber da vida dele? Claro, você precisa saber da vida porque isso influencia. Camões era extremamente aventureiro e essas aventuras de Camões foi um pouco de muita coisa, né? Ou foi muito de tudo, e isso ele traz para os Lusíadas, ele traz para a obra dele. Quando estudamos lá no Simbolismo Afonso Guimarães, né? Afonso Guimarães teve uma vida conturbada, né? Ele traz isso para a poesia, a escrita dele ali dentro das características simbolistas, a escrita melancólica, tudo. Então ele traz a vida melancólica, ele traz isso para a vida. Álvaro de Azevedo, né, do ultrarromantismo, que só pensa em morte. Será que ele era assim mesmo? Era uma característica dele? Era uma característica dele. Outra obra, o Raul Pompeia, com Ateneu. Estava até comentando com o segundo ano na semana passada, né? O Raul Pompeia, ele se suicidou. E tem ali o Ateneu, que dizem, né, que
a história do Ateneu é autobiográfica, que tem a ver com o colégio interno que ele estudou, aí na obra ele meio se vinga do colégio interno, de tanto que aquele ambiente no início causava uma glória para ele, um encantamento, e depois não causava mais de tudo que ele viveu ali dentro. Então, sim, eu acho que a vida do autor, ela influencia no contexto histórico, no estilo, né? Machado de Assis. Machado de Assis é uma das histórias que a gente gosta muito de contar. Machado de Assis tinha tudo para ter dado errado. Era mestiço, então pense, o mestiço para a época, era pobre, né? Era filho de pintor de paredes e lavadeira, não teve o acesso ao estudo como muitos escritores, poetas tiveram. Machado de Assis não fez direito em Portugal, não fez medicina, mas era extremamente autodidata. E isso ele traz para as obras dele, essa característica, trazer o leitor para a obra, né? Então tem sim, a vida do autor ela tem influência também, então precisa saber, nós não falamos à toa, né, da biografia, do que. Outro fato importantíssimo, dentro do arcadismo, não podíamos me esquecer, o arcadismo, muitos poetas árcades participaram da Inconfidência Mineira, né? Eles foram punidos por causa daquilo. No modernismo, né? Mais para frente, nós temos a questão do escritor dentro da... Mais para frente, né? Na ditadura. Então, tem sim, tem essa relação da vida do autor com a obra dele, reflete sim, bastante. Professor Samir está perguntando aqui se leituras fora do ramal vestibular ajudam os vestibulandos. Claro, porque tudo se tem uma influência. Vou citar um exemplo. Nem de uma obra, mas com certeza todo mundo que está assistindo aqui já viu o Rei Leão. Todo mundo viu o desenho, viu o filme agora. Nossa, maravilhoso o Rei Leão, lindo, tudo. O Rei Leão é Hamlet, de Shakespeare, né? Então tudo se tem uma influência. Quando você vê a novela O Cravo e a Rosa, Fatiane viu O Cravo e a Rosa, né? Quando você vê filme adolescente, 10 coisas que eu odeio em você, filme adolescente, você está tendo contato com a Megera Domada, de Shakespeare também. Então, na verdade, é importante que você leia, que você tenha esse conhecimento. Até aproveitando a pergunta do Samir, nós temos leitores assíduos que têm muita resistência em ler os clássicos, mas você precisa ler para você conhecer, né? Para tudo na vida é assim, você precisa experimentar. Ai, não gosto. Ai, não. Você não pode ter uma opinião formada sobre uma coisa que você não comeu, não ouviu. Nossa, não gosto de Beatles. Você já ouviu Beatles? Você já ouviu alguma coisa? Ah, não. Então você não pode dizer que não gosta. Então tem isso. Sim, o que foge dos clássicos tem alguma influência, né? Com o clássico, todo mundo ama, todo mundo, muita gente. A Legião Urbana, nossa, como o Monte Castelo é lindo, né? Maravilhoso. Monte Castelo, você tem Camões, né? Você tem a Bíblia, que é um livro também. Não vamos para o ponto da religião, mas a Bíblia é um livro. A Bíblia conta histórias, né? Um dos primeiros livros aí da humanidade. Então, não estou colocando no cunho religioso, nada disso quanto à religião. Mas, antes de mais nada, a Bíblia é um livro, né? Ela conta diversas histórias que a gente para cada dia, né, da nossa vida.
Então, sim, é importante que se leia, sim, qualquer tipo de obra. Claro que quando nós temos um foco, no caso, os alunos para o vestibular, você tem que ser mais específico. Mas tem que ler. Até o terror do Sami tem que ler. Vanessa, indo para aquela questão polêmica agora. Eu, na minha época de vestibular, eu falo época como se fosse há muito tempo, eu recorri, já confesso, a resumos, filmes. Então você recomenda o uso de outros recursos para ir preparado para o vestibular, como filmes, resumos, versões adaptadas? A garotada, né, os vestibulandos, a meninada, né, dos dias de hoje, elas têm vantagens que nós não tivemos. Por exemplo, eu fui obrigada a ler na íntegra a obra, não tinha outro artifício, porque o acesso à internet não era tão comum como hoje em dia. Você pode ler um resumo aqui na hora, né? Na nossa época, não. Então, ter a internet era um fato raro. Então, nós tínhamos obrigação. Vanessa, então você está defendendo o resumo? Na verdade, é um artifício, não a solução. Né? Por quê? No resumo, na análise dos livros, você não tem detalhes que você irá encontrar na obra. Então, quantos recursos a gente tem? Tem muito filme, tem muito resumo, tem que tomar cuidado com esses resumos, não é sair pegando qualquer um na internet. Já cansei de ver resumos que tem nome de personagem errado, né? Tem o nome errado das personagens. Mas, por exemplo, tem obras que são em quadrinho. Você tem o Dom Casmurro em quadrinho, você tem Dom Quixote em quadrinho, e não deixa de ter a temática. Vanessa, então eu vou recorrer ao quadrinho? Não, volto a dizer, é mais um artifício, mas não é a solução, porque não terão trechos que pode ser que o vestibular peça e você vai desconhecer aquilo. Nossa, esse trecho aqui eu não lembro de ter visto no resumo. Não, você não vai lembrar mesmo, né? Porque no resumo não tinha, é um resumo, o próprio nome já diz, não é a obra na íntegra. Então, claro, você pode ver um filme para se apoiar, né, para ter ali a partir do lúdico, da imagem, o que você pensou quando leu a obra. Mas pense que é a visão de outro. O resumo é o outro que fez, não é o autor. O livro é na visão do roteirista, é na visão do roteirista, do diretor, não é do Machado de Assis. Então, quando você vê um filme, Vanessa, que ótimo, né? Vai cair Memórias Póstumas de Brás Cubas e eu vou ver um filme. Pronto, tô feito. Claro que não é o Machado de Assis ali. É a visão de uma outra pessoa sobre a obra de Machado de Assis. Então, é assim, volto a dizer, é um artifício, não a solução. E tem que ter muito cuidado com isso. Tem filmes de obras literárias que são muito ruins. Tem resumos que são péssimos. Então tem que ser feita a seleção, né? Mas é um modo de você revisar. Tá ali na véspera, né, do vestibular, claro que você não vai ler todos os livros e na véspera. Dá uma olhadinha, né, no resumo, vê uma análise legal, né, ver uma resenha, tem crítica. Isso eu super recomendo. Agora, não li livro nenhum, vou procurar todos os resumos, não é a solução. Aí você vai se embananar na hora de fazer a questão do vestibular, que são tão específicas. A Júlia Lamari, gostaria de saber a sua opinião. Qual idade você acha adequada já para começar essas leituras de vestibular? Bom, a partir do 9º ano, ele já começa. O 8º ano ainda tem uma infantilidade, que é a 7ª série, né?
Então, claro que vai tendo contato com clássicos da literatura, por exemplo, o 8º ano nosso está lendo Dom Quixote, né, que é um clássico da literatura mundial. Agora, esses clássicos que são focados para vestibular a partir do 9º ano, porque o 9º ano ele já começa a puxar características dos estilos literários, a gente começa um pouquinho e realmente no 1º ano a gente coloca o pé, né, aliando até pelo vocabulário mais difícil. No ensino médio tem essa dificuldade também do entendimento do vocabulário, mas quanto antes, 7º ano, 8º ano, às vezes tem essa indagação. 6º ano, eu dei para ele um livro do José de Alencar. Não faça isso, coitado da criança, não faça isso, né? Dê sim clássicos, todo mundo tem que ler Monteiro Lobato. Monteiro Lobato vai aparecer lá no ensino médio de outro jeito? Vai. Mas já dá para você conhecer Monteiro Lobato lá atrás, no sítio. Aí no ensino médio eu falo para você que o Sítio do Pica-Pau Amarelo não é tudo que você imaginava. Aí acaba que eu conto para você algumas coisas do sítio que, né, tem todo esse mundo. Já citando o exemplo do sítio, eu gosto muito disso. Nossa, a Emília é encantadora, mas a Emília é um retrato de pessoas da sociedade, o Visconde também. Então nada é à toa, como eu disse, tudo é interligado. Então eu acho que então a Júlia Lamari já vai começar a ler, que ela está no 9º ano. Vou passar Memórias Póstumas para ela amanhã. A Mayumi aqui também perguntou quais livros você recomenda para começar a ler. Mayumi do 9º? Do 9º, né? Mayumi vai chegar lá com a Lu, eles vão começar a ler Vidas Secas, que é uma obra de vestibular, né? Eles vão começar a conhecer Graciliano Ramos. Aí, esse ano, por exemplo, cai Angústia, de Graciliano na FUVEST. Daqui a 3 anos, a gente não sabe se ainda vai continuar Angústia caindo, Vidas Secas. Mas se cair um outro livro de Graciliano Ramos, eles já sabem. Então, na verdade, esses livros, a lista da escola ela já é muito preparada para isso, né? A gente já vai focando eles, já vai, na verdade, guiando eles para isso. Mas vai chegar Vidas Secas, eles vão ler, é uma literatura mais fácil de compreender no 9º ano. Aí ano que vem já aparece o Alto da Compadecida, que substituiu o Alto da Barca do Inferno, que já era uma leitura mais difícil. O Alto da Compadecida já é mais contemporâneo, tudo, né? E a temática é muito parecida com o Alto da Barca do Inferno. A temática é bem parecida, na verdade. Então, vai devagar, mas vai começar com Vidas Secas aí, tranquilo. E tem alguma outra dica, sugestão que você queira deixar aí para os alunos, principalmente agora para os vestibulandos? Na verdade, assim, a leitura é para a vida, né? A literatura não é só o estilo literário, não é isso. Tomar cuidado com tudo que lê, não que lê nesse sentido de censura, não é esse ponto, mas tenha esse leque aberto, né? Conheçam a atualidade para você trabalhar na redação, né? Então a literatura ela está realmente em tudo, então tem que ler, leia tudo. A gente brinca, né? Eu tenho uma mania de ler, se eu estou tomando café, eu começo a ler o que está no pacote do biscoito. Eu começo, é uma questão de curiosidade, porque às vezes tem uma informação ali que você possa precisar mais para frente. Então, assim, estudar. A literatura, ela não é uma questão de escolha,
né? Você reflete melhor lendo, você fala melhor lendo, você escreve melhor lendo, né? Você tem mais vocabulário, você sabe se comunicar melhor. Então pode parecer uma coisa tão, né, batida que tem que ler, mas eu acho que deu para ter a ideia um pouquinho que a literatura não é só estilo literário, né? Ela abrange muito mais. Ela acaba se tornando um bem necessário da sociedade. Outra coisa que é muito engraçada é, às vezes, os artifícios que usam, né? Já ouvi, teve aluno que já perguntou para mim, professora, eu vi um negócio na internet que o professor, ele estava cantando lá, ele começou a fazer uma paródia do romantismo na música do Mamonas Assassinas. Faz com a gente? Eu falei, claro que não. Primeiro que eu não sei tocar violão, eu não sei cantar, né? Eu vou assassinar a música, o contexto literário, vou assassinar. Tem isso também, as gracinhas que se utilizam, né? Eu sei uma musiquinha, então é um jeito de eu saber as características do romantismo. É igual o resumo da obra, é uma coisinha a mais, mas não é a solução. Imagina, você vai colocar lá, o romantismo é da hora, o seu corpão, a idealização. Não, né? Não vai, porque aí eu acho que não vou aceitar, né? Acho que não vão querer muito. Professora Vanessa, muito obrigado foi pelas muito legal. falas esclarecedoras. Obrigado também para quem assistiu. E é isso, nós encerramos aqui. Muito obrigado. Também, queria fazer um mega agradecimento, fiz uma baita propaganda a semana inteira. Muito obrigada, galera que assistiu, as perguntas, né? Se não conseguimos sanar todas as perguntas, eu continuo aí com vocês, eu ajudo. E muito, muito obrigada aí pela participação de todos. Obrigada. Boa tarde a todos.